Bom, no ES News Especial nós estamos dando continuidade a uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. No caso hoje uma candidata, Rose de Freitas, deputada federal pelo PMDB. Bom, a senhora superou algumas marcas em termos de conquista da mulher. Eu me refiro especificamente ao assunto que a gente falou agora há pouco, que foi chegar à primeira vice-presidência da Câmara Federal. E teve uma belíssima experiência. Em que isso pode ser útil, ser importante no Senado? Olha, tem duas experiências que eu acho que calçaram bem a minha vida política. Primeiro, essa experiência de ter sido deputada estadual, né? Depois de ter sido deputada federal, constituinte, que aí você trabalhava a Carta Magna do país, você viu o Brasil. Naquela época, eu queria que a Assembleia Nacional Constituinte fosse exclusiva, em que Giovanni, ou sua esposa, ou qualquer uma das pessoas que aqui estão, pudessem ser constituinte, eleitos para escrever a carta e depois voltavam à sua profissão, à sua atividade. Aí eu abri uma tribuna livre para que a sociedade pudesse ter interlocução direta com o Congresso Constituinte. Essa experiência foi única, né? E com essa experiência de ter ouvido a sociedade se manifestar ao elaborar a carta, eu levei isso para a presidência. Porque quando eu assumi a presidência da casa, eu notei algumas distorções assim, na Câmara e no Congresso. Porque o vice-presidente da Câmara, ele assume a presidência do Congresso na eventual ausência do presidente. O presidente Sarney já tinha me dito de cara que não iria presidir quase nenhuma sessão, a não ser sessão solene da entrega do orçamento que a presidente faz. Então, eu levei essa experiência de ter ouvido a sociedade o tempo todo e saber que para formar uma pauta, para atender uma reivindicação, para participar da votação, ela teria que estar amparada nas reivindicações, nos conceitos da sociedade. Nada que viesse da minha cabeça pela minha vontade ou intuição, mas sim uma manifestação orgânica da sociedade de que precisava mudar isso, acrescentar aquilo, ou avançar naquela direção. Então, essa experiência, e a outra experiência que é da minha própria militância do municipalismo, né? Se falta uma escola em Brejetuba, falta mesmo. E as pessoas vão sair dali e vão para outros lugares. Eu me lembro quando levei a escola de Venda Nova, que o povo de Afonso Cláudio começou muita gente a mudar para lá, porque lá tinha uma escola de nível superior. Então, cuidei de fazer isso em Afonso Cláudio. Então, o que você faz no exercício da política, quer seja para elaborar uma lei ou para atender uma reivindicação de ordem econômica ou social, você tem que fazer com o consentimento da sociedade. Então, quando eu exercia a presidência no Congresso Nacional, toda a pauta que eu fazia, eu consultava a sociedade orgânica. Tinham projetos que estavam lá há 12 anos, né, que nós não conseguíamos. Sabia que tinha procuradores municipais, todo município tem procurador municipal, cuja profissão assina com o procurador e não é regulamentada. Não era, né, que nós conseguimos. E daí para frente muitas coisas, tem a questão de enfermagem, tem a questão dos tributos. Então eu decidi, uma coisa clara para mim, nada de autoria própria, sim de autoria colegiada, né? Porque o mandato é coletivo. Mandato não é. Muitas vezes a pessoa se elege e fala, esse é meu mandato. Não existe meu mandato, entendeu? Então eu aprendi, acumulei essa experiência e vi também, quando eu perdi a eleição para o governo, quando eu trabalhei com o Fernando Henrique, eu vi uma coisa interessante. O poder é frágil, o poder não é forte. O poder executivo é mais frágil ainda. E se o povo tivesse consciência do que ele pode fazer, não estou falando em quebradeira, não estou falando em nada... E se mobilizar, se organizar... Se manifestar exigir, organicamente. Né? O que diz respeito à classe médica tem que ser discutido no Congresso Nacional. O que diz respeito às enfermeiras, vão até lá e colocam as suas posições. E se organize de tal maneira a saber que o deputado que estiver lá agindo por individualismo ou por interesse, e não for o interesse da categoria, ele vai numa direção contrária aos anseios populares. Então, eu acumulei tudo isso eu tinha uma grande dúvida, Giovanna, eu quero colocar aqui porque ela me acode todo Agora dia. Fiquei curioso, hein? Eu sou autora da lei que diminuiu o tempo do Senado, né? Senado são 8 anos, né? Você ficar 8 anos no poder, você vê
há uma distância do Senado da por população. dinamismo da política e da própria sociedade. Eu acho que é por um equívoco da política. É uma eternidade, né? 8 Com anos, certeza. Né? Outra você coisa, passar 4 anos sem você saber se aferir a sua conduta política diante de uma consulta popular é uma coisa tempo, terrível. Né? Agora, eu sou autora e as pessoas chamam. Você e agora, né? Projeto, e agora você vai fazer? Vou continuar brigando por ele. É. Agora, a presença da mulher. Aliás, essa semana se comemora aniversário da Lei Maria da Penha. Você acha que uma sociedade que tem que criar leis para defender a mulher é uma sociedade atrasada? Não. Se você levar em conta que em 1932 foi quando a mulher começou a votar, foi ontem, né? É um absurdo que nós precisemos dessa lei. Isso. Mas nós estamos no estado, mas precisamos dela. É. Nós estamos no estado mais violento da federação, né? Em relação à mulher, então, e eu sinto até na política isso, sinto algumas pessoas dizer, mas esse senador é um cargo de homem, não existe cargo de homem, cargo de mulher. Existe, essas coisas têm que acabar. Isso é reflexo de de uma cultura secular. Uma defasagem cultural, digamos muito assim. Muito grande, uma cultura secular. Mas eu quero dizer que num estado onde se mata uma mulher por dia, onde a punição é ínfima, sabe? Há um desacordo com o sentimento dos direitos humanos, da cidadania em relação ao tratamento que se dá à mulher, essas leis serão sempre necessárias. Nós temos que fazer com que elas sejam aplicadas, porque tem regiões do país em que os juízes se negam a aplicar a Lei Maria da Penha. A mulher pode ser espancada, a mulher não pode acabar um casamento, a mulher não pode rejeitar um namorado, a mulher não pode virar as costas para uma pessoa no momento que recebe uma cantada, ela está sujeita a uma agressão, né? Fora ainda a diferença salarial, que mulheres que têm o mesmo salário recebem salários diferenciados. E isolamento dentro de locais de trabalho. Essa semana saiu uma pesquisa aqui no estado mostrando que as empresas abertas de um ano para cá, a maioria tem à frente mulheres, 54,2%, se não me engano. É a pesquisa da Adélis. O que está acontecendo? A mulher está cansada de ficar num segundo plano no ambiente trabalhista e tudo mais, decidiu assumir de fato seu papel cada vez mais? Olha só, desde a era industrial as mulheres já saíram, já foram às ruas há muito tempo, procurar seu espaço, ajudar por questões econômicas e por questão social também. Não existe papel determinado para a mulher, o homem é o cabeça do casal, a mulher tem que ser submetida a isso. Mas nas empresas ocorre muito isso ainda. Ocorre mais ainda, de mulheres que chegam na empresa e casam e daqui a pouco estão grávidas, elas sofrem restrições. Eles preferem as mulheres que já casaram, que são ligadas. Tem um monte de... Tem universos, né? Ou os homens. Preferimos que os homens ligassem antes, né? Não, estou dizendo, preferem ou as mulheres desse perfil que a senhora traçou, ou os homens que são maioria nos cargos de comando das empresas, né? Será que é isso que está fazendo com que a mulher diga, não, eu vou abrir minha própria empresa, vou tocar... Você está falando sobre isso, sobre essa pesquisa aí. Sobre a parte de empreendedorismo, a mulher tem tomado bastante iniciativa, até porque nessa linha de produção ela tem um pouco mais de vantagem, porque ela não fica submetida ao horário fixo do trabalho e ela pode ainda cumprir as suas outras tarefas, que na maioria das vezes são aqueles conhecidos, que é o de dona de casa, de esposa, administradora do lar, tomadora de conta de filhos. E aí, quando ela é empreendedora, ela pode trabalhar o horário dela. Então, essa iniciativa é muito grande. E eu parabenizo, porque as mulheres elas têm outra visão da sociedade, outro aprendizado. Outra coisa, a mulher na política, ela normalmente, dificilmente você vê notícias, pode acontecer, mas assim, de mulheres envolvidas em casos, por exemplo, de corrupção ou desvios, essas coisas. É uma coincidência? A que se deve isso? Não, acho que as mulheres são realmente mais dedicadas e mais honestas no trato das coisas públicas, principalmente. Proporcionalmente, nós vamos dizer que não temos o mesmo número de mulheres, você tem que considerar essa estatística, mas aonde elas estão presentes, você mesmo olhando as estatísticas, você vai ver que as mulheres têm uma atitude mais zelosa, mais cuidadosa com as coisas públicas. Eu acho isso eu vivo elogiando as mulheres, né?
Eu acho que essa maneira de tomar conta do patrimônio que é de todos é uma maneira que deveria ser incentivada todo dia para que nós tivéssemos mais mulheres à frente dos postos de mando. Agora, falando um pouquinho de política partidária, deputada, como é que está a sua relação com seus pares dentro do PMDB? Excelente. Excelente. Eu não posso segurar as notícias, É. porque, na verdade, me cobra assim, por que você não estava em Cachoeiro? O Paulo Artung estava lá. Estava em Cachoeiro porque eu estava em Venda Nova, reunido com os professores. Hoje, por exemplo, ele está em Afonso Cláudio, que é um reduto importante da minha eleição, mas eu não estava lá porque eu estou aqui com você. Gravando a entrevista. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Quer dizer, o que desintoniza é questão de agenda, não de Não, escolhas ou coisas que... Fomos para uma convenção juntos, temos uma proposta juntos, acredito nessa proposta. Eu acho até muito difícil que as pessoas consigam entender o quanto é importante que não é o Paulo Artung elegendo Rose, nós estamos somando um projeto, né? Eu somo o projeto que o Paulo significa, que é muito importante para o Estado, ele obedece a um critério de planejamento, o Estado não pode brincar com isso, nós enfrentaremos um ano 2015 com muitas dificuldades, você está vendo uma inflação recrudescida, está vendo um PIB baixo, o superávit primário é o menor em 14 anos, então o Brasil passará por algumas pinguelas, né? Vai ter muita dificuldade, não tem uma avenida larga aí não. E o nosso Estado está ali, hoje nós perdemos o Fundap, né? Em troca do Fundap não veio nada generoso não, foi 2,5 bilhões de empréstimo do BNDES para ser pago. Tem que pagar, né? Entendeu? E nós vamos perder agora a participação dos royalties, né? Do royalty, a participação especial, que dava um aporte de recurso bom para o Estado. Então, por outro lado, melhorou porque nós temos o pré-sal e tudo mais. Mas sempre é bom olhar o Estado, a administração pública, que envolve o cidadão como um todo, aonde quer que ele esteja, olhar com muito zelo e com muita capacidade de planejamento, porque senão nós estaremos vivendo um problema tipo a Argentina, que todo mundo achou que não aconteceria nada. E hoje está vivendo um problema, economia dramático, em frangalhos dramático. E tal. Deputada, eu gostaria de dedicar um último minuto dessa entrevista para que a senhora pudesse levar uma mensagem para o seu eleitorado, para o eleitor aqui do Espírito Santo, capixaba, que quer ver esse Estado crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, e as pessoas cada vez com mais qualidade de vida e tudo mais, coisas que são os pleitos naturais, normais de uma sociedade. Por gentileza, um minutinho para a senhora falar direto Primeiro ao eu quero eleitor. agradecer a Suzana, que é a esposa do Giovanni, que diz que só vota em mulher, vai votar em mulher. Eu quero que todas as mulheres pensem assim, e todos os homens também, porque é uma caminhada significativa para o Estado, podem acreditar nisso. E dizer o seguinte, tinha o seu Colares, lá do Rio Grande do Sul, dizia assim, o voto é sua única arma, põe o seu voto na mão. E não deve abrir mão de exercer. Hoje o voto é obrigatório, porque se não fosse, com a desilusão da política como está, as pessoas ficariam em casa, não iriam votar. Então, vamos dizer que é obrigatório para a sua consciência, para a minha, para a sua, para de todos que estão aqui, a consciência de exercitar esse voto a favor de uma vida melhor. Isso não é uma frase feita, pronta, não. É uma frase de quem trabalha para isso. Eu trabalho dia e noite para que as pessoas tenham vida melhor. Eu fui a Soretama outro dia, e lá em Soretama não tinha água. Eu tinha um voto em Soretama, e eu disse assim, não é possível, eu sair de lá muito humilhada, e fui lutar, lutei 5 anos para ter água em Soretama, porque eu acho que a dignidade da pessoa fala pela forma com que ela vive, e como a administração pública te trata, como os políticos te olham, tá certo? E desta vez, inverta o olhar. Em vez de deixar que o político te olhe como um elemento que pode ser útil para a eleição dele, olhe o político com esse olhar crítico, exija mais do seu voto para que a gente possa dar um passo à frente. É isso que eu queria dizer e agradecer muito a oportunidade, viu, Giovanni? Obrigado, nós que agradecemos a sua presença aqui, expondo suas ideias e facilitando a sua escolha como eleitor. Como eu disse, hoje recebemos com muita honra aqui, para essa rodada de entrevistas, a deputada federal Rose de Freitas, do PMDB, candidata ao Senado. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rafael Ferraz e esse foi o ES News Especial.
ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.